Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja no seu lar, esteja com todos os nossos queridos que estão nesta hora aguardando o início da nossa transmissão, do nosso culto a Deus. Estivemos trabalhando aí em algumas situações para tentar melhorar um pouco mais a nossa comunicação, mas estamos ainda em fase de testes. Se Deus quiser, logo, logo nós teremos uma melhor qualidade de transmissão e as nossas conversas se tornarão um pouco mais interessantes. Mas até agora a nossa experiência ainda é um pouco limitada e certamente Deus nos dará as condições para brevemente termos um melhor aspecto na nossa live. A igreja também vai se beneficiar disto. Estamos fazendo alguns investimentos pequenos, mas para a honra e glória do nosso Deus, certamente vai ser bom para todos nós, eu tenho certeza. Então eu quero, em primeiro lugar, convidar você a compartilhar essa sala de transmissão que nós temos aqui hoje com os seus contatos, com os seus amigos, com os seus irmãos. Transmita a eles então o nosso endereço para que eles se comuniquem um ao outro e ouçam a nossa transmissão, o nosso culto dessa noite, que será singelo como sempre temos feito, nosso culto simples, mas com bastante espiritualidade, porque essa é a nossa intenção. Vamos, antes de quaisquer outras coisas, buscar a Deus em uma palavra de oração. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Você que está aí na sua casa, esse é o momento de nós orarmos a Deus e buscar a sua presença. Deus, muito obrigado por podermos estar na casa dos nossos irmãos nesta hora, através desta transmissão. E agradecemos porque é o Senhor mesmo quem nos dá total liberdade para, nesse meio de comunicação, fazermos as nossas lives, as nossas transferências e deixar um pouco mais próximo, mais aquecido o nosso relacionamento. É por isso que nós pedimos, ó Deus, que nos abençoe nesta noite de quarta-feira, para que cada um dos irmãos que estão nos seus lares estejam também ligados, sintonizados através desse momento tão precioso. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Alguns irmãos estão nos acenando, estão procurando falar, dar o seu alô, o seu ok aí. Muito bom saber que todos os irmãos estão ouvindo aí, participando. Nós temos o Vitor Ribas, nós temos o Paulo de Souza Júnior, o nosso irmão presbítero Varela. Paulo de Souza Júnior é lá de Jacupiranga, é um amado irmão em Cristo, que tem sido sempre nosso companheiro aí, desde muitos anos, esteve conosco no nosso ministério lá no Vale do Ribeira. Irmãos, a palavra de Deus nesta noite, eu escolhi um texto baseado na primeira carta de João, no capítulo 3, apenas o versículo 1. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Por essa razão, continua o versículo, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Esse é o texto. E a palavra de Deus, nesta noite, nos vai falar sobre a importância de ser filho de Deus. Importância de ser chamado filho de Deus. Como é bom, né, irmãos? Nós podemos saber que nós somos filhos de Deus. E uma das mais importantes, das mais patentes, inclusive, e significativa doutrina da palavra de Deus é a da paternidade divina. É o Deus Pai de todos nós. Ela está esboçada suavemente no
no Velho Testamento não é uma doutrina muito enfática, melhor dizendo, não é uma doutrina repetida no Velho Testamento, mas no Novo Testamento ela é desenvolvida exaustivamente. Sempre que a estudarmos, devemos compará-la com a doutrina da filiação espiritual, porque está diretamente ligada ao Pai, que é o Senhor de todas as coisas. Isso equivale a dizer que Deus é Pai de todos, é o Pai da sua família, dos seus, da minha família, né? Então ele é o nosso Pai Celeste, é a Ele que nós oramos e chamamos de Pai toda vez que nos preocupamos em elevar a Ele as nossas preces. Mas, amados, ainda que isso equivale a dizer que Deus é Pai de todos, mas nem todos nem todos podem ser chamados filhos de Deus. Deus somente tem um filho legítimo, que é o Senhor Jesus Cristo. Esse é seu filho, chamado de Filho unigênito do Pai. Mas nós somos convidados a sermos seus filhos por meio da adoção. Ele sempre tem nos dado o privilégio de sermos chamados seus filhos. E esse estudo de hoje aborda essa importante questão: como ser filho de Deus. É bastante extensivo, dá um tempo bom para nós assistirmos aí, para você e eu nos interagirmos com esse assunto, e acredito que para todos nós vai ser muito abençoador. Como ser filho de Deus? Nós temos, em primeiro lugar, 3 passos para alguém se tornar filho de Deus. Posto que cada ser humano nasça nesse mundo como criatura, depois que perdeu o convívio do Pai lá no Jardim do Éden, somos chamados de criatura de Deus, então cabe investigar nas Escrituras as condições para que alguém venha a se tornar filho de Deus. São essas: primeiro, crer no nome de Jesus, o Filho de Deus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A todos quantos o receberam. Receberam quem? Jesus, o Filho de Deus. Esse é o Filho unigênito de Deus. Então, todos aqueles que receberam o Filho de Deus, o Filho unigênito, esse também é chamado Filho de Deus, posto que tenham crido em o nome do Senhor. Para ser filho de Deus, é absolutamente necessário crer em Jesus. Jesus sendo o Filho unigênito de Deus, também aqueles que alcançam o privilégio de virem a ser filhos de Deus o são por adoção. Unicamente a filiação de Jesus pode garantir essa nossa filiação. Se não houvesse o Filho unigênito do Pai, não haveria também a possibilidade de você ser adotado como filho e fazer parte da herança divina, como todos nós conhecemos. Pois bem, irmãos, o segundo aspecto que nós vemos aqui, o segundo passo para alguém se tornar filho de Deus é receber a adoção oferecida por Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, lá no capítulo 4, versos 4 e 5, ele nos diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Por isso, a adoção é um instrumento legal que nos transfere para a família real de Deus. Sendo adotados, somos realmente feitos filhos de Deus. A partir de então, todos os direitos nos são outorgados mediante a tão maravilhosa adoção. Você poderia até dizer: mas pastor, se nós somos adotados,
Falta-nos alguma coisa? Irmãos, se você olhar plenamente na lei, você vai ver que um filho natural, que nasceu do seu pai e da sua mãe, tem tanto direito quanto aquele que foi legalmente adotado, porque ele tem a certidão de nascimento dele, a sua certidão equivale à certidão daquele que nasceu do pai e da mãe. Isto ocorre no instante em que o Espírito Santo nos permite espontaneamente chamar a Deus de Pai. Ou seja, essa adoção de filho de Deus, nós somos chamados filhos de Deus, porque somos adotados como seus a partir da filiação de Jesus Cristo. Uma outra coisa um outro passo que nós precisamos dar nesse sentido, nesse caminho da adoção, é um pouco complexo, porque isso depende de mim e de você. Deixar a vida de pecados. O apóstolo Paulo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 6, tem 2 versículos que eu destaco aqui, que é o verso 17 e o 18. E o apóstolo diz assim: por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Lógico que aqui, amados, o pecado é uma herança universal que assola toda a raça humana, nivelou toda a raça humana debaixo da mesma maldição, debaixo da mesma condenação, porque o apóstolo Paulo, que nós estamos falando agora aqui, ele refere-se em Romanos, no capítulo 6, ou melhor, 3, verso 23, o 6 também faz uma alusão ao pecado lá, mas ele diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Portanto, ninguém está fora, ninguém escapou da marca do pecado. Então, é uma herança maldita. Essa raça, ou essa herança, assola a raça humana e faz parte do nosso inalienável patrimônio pessoal. Você e eu, nós todos estamos debaixo dessa desdita do pecado. É um patrimônio, é um legado, até que o sangue de Jesus Cristo se impõe sobre ele e nos assegura perdão, nos dá o perdão, justificação e redenção. Há aqui 2 versículos que o apóstolo Pedro registrou na sua primeira carta, no versículo 18 e 19 do capítulo 1, e ele diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então esses são os 3 primeiros aspectos, ou os 3 primeiros passos, os 3 passos que a gente pode dizer, para que possamos dizer que somos filhos de Deus, somos adotados como filhos de Deus. Agora, amados, na sequência nós temos mais 3 outros privilégios, que são privilégios que nós gozamos como filhos de Deus. Se a filiação natural concede direitos e outorga esses privilégios de sermos chamados filhos dentro dos conceitos meramente humanos, como não há de ser, então, a soma de privilégios que se alcança, de se recebe ou de que se tem quando se obtém a adoção de filho de Deus? É maravilhoso a gente pensar que somos chamados filhos de Deus. E creio eu, amados, que o primeiro privilégio aqui, que é o privilégio de número 1, é ser herdeiro. Um filho natural é herdeiro dos bens do seu pai. Um filho adotivo também o é por herança, por recepção ou por haver sido adotado mediante os trâmites da lei civil.
Mas o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 4, o versículo 7, e ele diz assim: assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então o primeiro privilégio é esse, é ser herdeiro em Cristo. Somos adotados, é verdade, mas não há desmerecimento algum em sermos chamados filhos de Deus, filhos adotados. A nossa condição anterior de servo agora é substituída pela altamente honrosa condição de filho. Somos inseridos na família de Deus através desse processo da adoção em Cristo. E tudo quanto pertence a Deus passa a pertencer também ao crente, né? A você e eu, que somos recebidos na família de Deus como filhos. Tudo quanto é dele, é do Senhor, passa a ser nosso. Aliás, é bom lembrar uma frase que tem lá na parábola do filho pródigo, que você bem conhece. Essa frase é bastante clássica. E o filho pede ao pai que quer ir embora, porque ele não tinha muita consideração pelo seu pai. E em indo, levou todos os bens e gastou do jeito que quis. Quando voltou, o irmão mais velho, inconformado com essa situação, fala com o pai: meu pai, o senhor deu tudo para ele, e ele foi embora, gastou tudo, e agora ele vem aqui, o senhor mata o cabrito, o bezerro cevado, e a mim o senhor nunca me deu um cabrito sequer. Eis a frase que eu quero destacar para você. Deus faz isso conosco. O pai disse ao filho: meu filho, tudo que eu tenho, tudo que é meu, é seu. Portanto, não precisa você reivindicar isso, porque o que é meu é seu. Então, tudo quanto pertence a Deus passa a pertencer também ao crente. As infinitas riquezas espirituais se incorporam à vida pessoal do indivíduo que recebe a Cristo como Salvador. Em um ato de fé e uma confissão de sinceridade, a pobreza do mundo se transforma agora na abundância das riquezas de Deus, as riquezas celestiais. E você começa então, como filho de Deus, a ter a certeza de que essa herança te pertence. Mas o segundo privilégio é ser guiado pelo Espírito Santo. Romanos 8,14, nesse texto o apóstolo Paulo diz aos crentes de Roma o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se você é guiado pelo Espírito, se as suas ações, se as atitudes que você tem como homem, como servo de Deus, espelham um compromisso verdadeiro com o Senhor, você é guiado pelo Espírito de Deus, sendo você filho de Deus. A vida sem Deus é de absoluta desorientação e total solidão. Quando você antes de você se render aos pés de Jesus, a vida é uma vida absolutamente infeliz e desgraçada. No momento que nos tornamos seus filhos, passamos a ser dirigidos, guiados e ajudados, ainda confortados por seu Espírito Santo. Não pode haver privilégio maior do que esse. Creia-me. Terceiro privilégio. Então nós já vimos dois. O primeiro privilégio é ser herdeiro de Deus. O segundo privilégio, ser guiado pelo Espírito de Deus. E o terceiro privilégio, ter o testemunho do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ainda na mesma carta aos Romanos e no mesmo capítulo 8, já no versículo 16, ele diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O testemunho é muito importante. Nós temos a nossa certidão de nascimento, que prova que somos filhos de quem somos. E nós temos a adoção como filhos de Deus através do testemunho do Espírito Santo, quando ele diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Cremos na doutrina da Trindade. Você crê, eu também creio.
Torna-se um alto privilégio do crente ter o testemunho do Espírito Santo de Deus em seu próprio espírito. Você recebendo a testificação do Espírito Santo que você é filho de Deus. O Espírito Santo é o Espírito de adoção. Posto que ele atue no céu e na terra, ele recebe o testemunho do Pai e o transmite aos nossos corações. Por isso, sempre importante crermos cada dia mais e cada vez mais que somos inseridos na família real. E eu volto a repetir, na família de Deus, como filhos adotivos, bem verdade, mas filhos verdadeiramente que desfrutam do convívio e da participação legal no reino celestial. Mas há ainda uma terceira coisa que eu quero expor aqui para os irmãos, as 3 responsabilidades do Filho de Deus. São 3 as responsabilidades. A primeira responsabilidade é imitar a Deus. É sumamente sabido que cada privilégio corresponde a um dever. Se você tem direitos, lembre-se que você tem deveres também, não é? Nós somos filhos de quem somos? Somos filhos dos nossos pais e cada um de nós recebe na nossa vida diária, no nosso dia a dia, as incumbências de vivermos como os tais filhos que somos. A cada direito, então, corresponde um dever. Quais são as principais responsabilidades do Filho de Deus? Você é capaz de se desincumbir delas? A primeira responsabilidade é imitar a Deus. Efésios capítulo 5, verso 1, o apóstolo Paulo aos irmãos lá da igreja em Éfeso, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Imitadores. Imitar. Imitar a Deus. Como vamos imitar a Deus? Claro, não é nós querermos fazer as coisas poderosas que Deus faz. Deus é o supremo padrão de todos os cristãos. Paulo ainda diz: e sede imitadores meus, como eu sou de Cristo, porque ele também conclusivamente imitava os atos e as atitudes de Jesus Cristo como modelo externo de todos os filhos, os quais são, por exemplo, exortados a se espelharem em suas palavras, as palavras que estão nas Sagradas Escrituras, nos atos que Deus realizou, para que sejam todos felizes aqui na terra. Sejamos nós imitadores do nosso Deus. E como seus filhos, é nosso dever imitá-lo em tudo quanto nos seja possível, naquilo que é necessário e possível, principalmente seguir os passos do seu bendito Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor, aqui no seu ministério terreno. Então, imitar a Deus. Segunda responsabilidade, segundo dever, já que temos os privilégios de sermos chamados Filho de Deus, como diz o texto básico da nossa palavra, do nosso estudo nesta noite, é viver em pureza. A primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 2, que nós lemos lá no início, o versículo 1, ele diz: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Mas o apóstolo Pedro complementa isso, lógico que não está ligado na mesma epístola, mas no capítulo 1, verso 14 da primeira carta, Pedro fala: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Tendo em vista absoluta certeza de que irão morar no céu, você como filho, nós como filhos, nós vamos desfrutar das habitações celestiais, o lugar mais santo de todo o cosmos. Já aqui na terra, devem os filhos de Deus, aqueles que são chamados filhos de Deus, procurar viver em estado de santidade e pureza. Isso significa que devemos todos andar em santidade, falar palavras santas, vestirmos-nos de maneira santa, vestir santamente nossas vestes, que sejam vestes de santidade, e o nosso proceder santo também. É assim que devemos viver a nossa vida em pureza. Mas há uma terceira responsabilidade
importante igual às demais, resplandecer como um astro. O que é astro? Nós temos o Sol, que é o nosso astro-rei, chamado astro-rei, que é uma estrela. Então, resplandecer é dever nosso, e principalmente porque nós somos filhos do Pai das luzes. Veja o que Paulo fala aos Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros, ou em outras traduções, como luzeiros no mundo. Em Mateus 5,16, Jesus, quase que na conclusão, ou na finalização do seu sermão do monte, ele diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Na escura noite em que está mergulhado o mundo, é um privilégio resplandecer como astro, como luzeiro. É a melhor coisa do mundo sabermos que na rua onde nós moramos, se 90% das pessoas são incrédulas, a nossa casa tem uma iluminação diferente. Nosso lar tem uma luz diferente, porque ali mora você, moram seus filhos que dão exemplo de santidade. São luzes que resplandecem nas trevas, demonstrando o amor sacrificial de Jesus para com o mundo pecador. Então o crente, por ser filho de Deus, deve ser um luzeiro, um permanente farol, uma lâmpada de grande fosforescência a refletir e projetar a eterna glória de Deus, o Pai das luzes, a quem seja a glória para todos sempre. E eu me despeço de você nesse momento, não sem antes nós orarmos, mas eu quero concluir essa parte desse estudo desta noite, recomendando a todos os nossos irmãos que estão assistindo-nos neste momento, a que valorizemos cada vez mais o fato de sermos filhos de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é Ele o nosso único e suficiente Salvador. Não corramos atrás de quaisquer outras coisas. Andemos após Ele, ou junto dEle, porque Ele nos conduz a pastos verdejantes e faz-nos descansar nos vales tranquilos. Então que Deus nos abençoe, que você tenha uma excelente noite tranquila na presença do Senhor e que esta palavra fique gravada no seu coração. Pense aí por alguns instantes na pessoa que você gostaria que recebesse a nossa oração. Eu não tenho aqui o nome daquelas pessoas que querem que oremos por elas, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece cada um. Então a nossa oração vai ser para aqueles que estão necessitados, para aqueles que estão acamados, aqueles que estão entubados nas UTIs dos hospitais para a preservação da sua vida. E eu creio que Deus, assim como tirou a nossa sobrinha Cíntia da UTI, do hospital em Caieiras, vai tirar aqueles que estão passando pela mesma situação e estão lutando com a enfermidade, mas voltarão em breve para os leitos normais do hospital e logo serão enviados para suas casas, para junto da sua família. Você crê nisso? Eu creio. Então feche os seus olhos e vamos orar. Ó Pai, agora nós colocamos
os pedidos de oração da tua igreja, do teu povo que está espalhado por todos os lugares desse imenso Brasil. E especialmente, Senhor, por aqueles que estão nesta hora nas UTIs dos hospitais, que nós não conhecemos quem são, talvez sejam até parentes nossos, como aquela tua serva que já saiu da UTI, que já está no quarto, se recuperando. Agradecemos imensamente por isso e queremos colocar os demais enfermos nesta hora, Senhor, que estão lá lutando. Mas outras pessoas que têm necessidades iguais, semelhantes ou quem sabe diferentes, mas estão nesta hora colocando isso diante do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, derrame da tua bênção toda especial sobre esse irmão, essa irmã que colocou agora diante do Senhor a sua petição. E nós nos lembramos, Pai, que estamos ainda atravessando momentos de extrema dificuldade, quando o mundo vive essa pandemia, mas o Senhor é dono de todas as coisas. O Senhor pode acabar com isso de hoje para amanhã. Aliás, nem precisa ser de hoje para amanhã, mas com o estalar dos dedos, certamente o Senhor coloca fim em tudo isso. Nosso Pai, obrigado por esse momento, por termos tido a oportunidade de chegar nos lares dos meus irmãos aqui de Paranaguá e de outros lugares, como vimos outros tantos irmãos aqui fazendo-se presente, acenando para nós. E queremos dizer, Senhor, que a nossa oração é para esses irmãos todos, que eles sintam o conforto do Espírito Santo a embalar as suas vidas e nesta hora, preparando-se para também recolherem-se aos seus leitos. Preserva, Senhor, a saúde dos nossos irmãos que até aqui o Senhor tem segurado. E dá-nos a graça de podermos estar logo de volta à casa do Senhor. Nós oramos colocando tudo isso diante de Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, que o Senhor nos conceda privilégios sempre renovados de estar com vocês. Eu tenho colocado os nossos vídeos da Igreja Presbiteriana de Paranaguá na minha página do Facebook. Você vai lá, como Pastor Nadir, você vai encontrar os vídeos de cultos gravados, a transmissão ao vivo. Você vai assistir, vai poder assistir lá, transmitir isso ou compartilhar isso com os seus contatos. É muito jóia a gente poder estar com os irmãos. Então, que a graça e a paz do Senhor resplandeça sobre vocês e que Deus continue guardando a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.